Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos! Vamos falar hoje a respeito do exame psíquico, para daí nós darmos um encerramento aqui às nossas aulas a respeito das funções psíquicas. Então, o exame psíquico nós podemos compreender inicialmente a entrevista. A entrevista, qual é a denominação? Qual é a definição de entrevista? Então, ela pode ser entendida como um encontro face a face entre a pessoa para uma conferência formal num determinado tempo, ok? Então, supõe aqui um processo bidirecional, no sentido de que as respostas do sujeito às perguntas, então um estímulo do entrevistador, determinam ou influenciam a conduta verbal deste que reforçará determinadas expressões verbais do entrevistado, ou apresentará ali novas perguntas, que são estímulos, né, com o fim ali de ampliar, de matizar, de concretizar, entre outros, a informação recebida pelo entrevistador, ok? Quais são os tipos de entrevistas? Então, nós podemos entender aqui como a diagnóstica, a psicoterápica e a pesquisa. A diagnóstica, ela visa ali estabelecer um diagnóstico, um prognóstico e terapêutica a ser utilizada. Então, para a instituição, a triagem, ok? Para o paciente, é a comunicação de regras e política da instituição. A psicoterápica, ela vai colocar em prática as estratégias de intervenção, toma ali o caráter próprio do enfoque teórico do entrevistador. Já a pesquisa, ela vai investigar temas de interesse da clínica e deve ser realizada com o conhecimento e o consentimento do entrevistado, ok? Então, lembre-se, quais são os tipos de entrevistas? Diagnóstica, psicoterápica e de pesquisa, ok? Os tópicos a serem abordados dentro dessa entrevista: a identificação, a queixa atual, os antecedentes médicos da pessoa, o contexto familiar, dentre outras informações. Então, por exemplo, o exame psíquico, lá também trazido pelo Douglas Larrondo, são verificados aspectos gerais, a consciência, a orientação, a atenção, a memória, a sensopercepção, o pensamento, a linguagem, a inteligência, o juízo de realidade, a vida afetiva, a volição, a psicomotricidade, a consciência e valorização do eu, a crítica em relação aos sintomas. São tudo temas que nós já fomos abordando em outras aulas. O contexto institucional também vai ser levado em consideração, ok? Outras avaliações complementares que podem ser feitas. Não existe exame laboratorial para transtornos mentais, mas estes podem descartar etiologias orgânicas, por exemplo, a tireoide, a epilepsia, o câncer, a sífilis. Há ali pode haver um acompanhamento do tratamento, tá? Que vão acompanhar o tratamento, por exemplo, em litemia. Pode haver ali uma avaliação clínica, então, de sangue, urina, fezes, EEG, uma avaliação neurológica, que são reflexos primitivos, por exemplo, de preensão, ok? Uma avaliação psicológica mais utilizada para investigar organicidade e personalidade, ok? Como é feita a condução do exame? Então, atentar ali para o que o paciente traz, não apenas a família, ok? Isso é muito importante. Atentar também para a demanda apresentada, mas compreender que esta será construída a posteriori, e afastar questões clínicas, verificar ali interferência do transtorno na vida do examinado e verificar um suporte social, ok? Qual é a conduta do examinador durante essa entrevista? Então, a conduta, ela deve ser baseada na experiência adquirida do examinador. Então, falar menos, escutar mais, vai depender do contexto, então, condição do examinado, instituição, objetivo do exame, vai elaborar perguntas gerais, vai evitar a sugestão. Perguntas, elas devem ser realizadas no ritmo do discurso. Se faltar algum dado, verificar, então, depois. Evitar posturas estereotipadas, então singularidade dos indivíduos, evitar anotações em excesso. Então, o mais importante, ele deve ser o examinado
e o vínculo a ser construído com este, ok? Muito bem. Compreendido sobre a entrevista? Perfeito. Vamos entender agora um pouquinho sobre a nosologia da CID-10. Então, a gente veio falando a respeito das funções psíquicas que são ali trabalhadas dentro da CID-10, mas a gente não trabalhou a CID-10. Então, a gente vai entender um pouquinho dessa nosologia da mesma. Pensando nessa definição da nosologia, então do grego nosos, que significa doença, mais logos, que é tratado, razão explicativa, é o ramo da patologia que trata das enfermidades em geral e as classifica do ponto de vista explicativo, isto é, de sua etiopatogenia. Então, enquanto a nosografia as ordena no aspecto meramente descritivo, que é aquela descrição, ok? Então, no final do século XIX, as escolas diferentes na França e Alemanha vão trabalhar a respeito disso. Então, o Kraepelin ele construiu o primeiro sistema mundial, ok? Já no início do século XX, o Jasper ele vai reorganizar e acabou acrescentando quadros importantes. Houve também ali trabalhos fundamentados pela observação clínica, houve também um enfoque mantido na atualidade, assim como uma importância da comunicação entre países e profissionais e a utilização em pesquisas, ok? Quais são as críticas direcionadas a ela? Então, o uso da nosologia como uma lei e não como um auxílio, ok? Também a essa estigmatização do sujeito, uma medicalização do sofrimento e assim como uma desvalorização do saber psi, ok? Então, quando nós pensamos a CID-10, nós temos que entender que desde 1996, todo e qualquer diagnóstico de TM deve ser relatado ali conforme a CID-10. Então, versões mais práticas que foram possibilitando que diversos profissionais cheguem ao mesmo diagnóstico diante de um mesmo quadro. Então, quando a gente pensa essa CID-10, nós temos que entendê-la desta forma, com uma versão bem mais prática, que vem possibilitando que diversos profissionais cheguem ao mesmo diagnóstico diante de um mesmo quadro. Então, de doença para transtorno, há múltiplos diagnósticos, ok? Que tem que se levar em consideração. Além disso, quando nós falamos da CID-10, o capítulo 5, lá na categoria F, ela vai trazer os transtornos mentais que a mesma compõe. Então, o F00 vai falar sobre os transtornos orgânicos, o F10, o uso de substâncias psicoativas, o F20 dos transtornos psicóticos, F30 dos transtornos do humor, o F40 dos transtornos neuróticos e somatoformes, do F50 dos transtornos fisiológicos, do F60 dos transtornos de personalidade, do F70 do retardo mental, do F80 dos transtornos do desenvolvimento, do F90 dos transtornos não especificados, ok? O Paim ele também vai dizer que não é uma nosologia, mas sim uma nosografia, ou seja, ele vai organizar o pensamento, mas não vai elucidá-lo, ok? Vai apresentar ali ambiguidades graves, por exemplo, o transe e a possessão como transtornos dissociativos. Então, um exemplo, na CID-10, pensando o Dalga-Larrondo, vai haver ali, segundo ele, a alteração das funções mais básicas que dão à pessoa um senso de individualidade, de unicidade, de direção de si mesmo, um eco, uma inserção, uma irradicação ou roubo do pensamento, delírios de influência, um controle ou até mesmo passividade, vozes que comentam a ação, delírios persistentes, culturalmente inapropriados, também alucinações persistentes de qualquer modalidade sem um claro conteúdo afetivo, não catatímica, ok? Também interpretações ou bloqueios do pensamento, um comportamento catatônico com flexibilidade cerácea, um negativismo também, mutismo, etc. Também vai ser percebido sintomas negativos, que é um empobrecimento afetivo, uma autonegligência, uma diminuição da fluência verbal, ok? Também a alteração significativa na qualidade global do comportamento pessoal, a perda de interesse, a retratação social, e os sintomas também eles devem estar presentes por pelo menos
um mês na pessoa, ok? Isso é importante você manter com você, frisar. Perfeito? Muito bem, então encerramos as nossas aulas a respeito das funções psíquicas, ok? E nos vemos então em outras próximas aulas a respeito de outros assuntos aqui da área da psicologia. Muito bem? Fico por aqui e nos vemos. Tchau, tchau!